Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a Mega Sena, a loteria mais famosa da Caixa Econômica. Mais precisamente do sorteio que ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano. Desse ano de 2024, o sorteio 2.810 vai pagar um prêmio recorde de aproximadamente 600 milhões de reais. Tudo bem? Então, primeiro passo. O objetivo desse vídeo é te mostrar como, a partir de um certo investimento, você conseguir maximizar suas chances de ganho. Lembrando, pessoal, como é que funciona a Mega Sena. A Mega Sena, ela funciona da seguinte forma. Para você ter uma ideia, apenas 43,35% da arrecadação é destinada à premiação, tá bom? Desses 43,35%, escute bem, desses 43,35%, 35% disso é destinado ao prêmio principal, que é a Sena. 19% é destinado à quina e os outros 19% destinado à quadra. Professor, o que é a quina? O que ocorre é que na Mega Sena sempre são sorteadas 6 números. Se você acertar os 6 números sorteados, você vai receber exatamente isso aqui, ó, 35% dos 43,35% arrecadados, tá certo? Que é o prêmio máximo a Sena. No entanto, se você acertar 5 das 6 dezenas sorteadas, você vai receber o prêmio a quina. O que seria a quina? A quina seria 19% dos 43,35% arrecadados, tá bom? E se você acertar 4 das 6 dezenas sorteadas, você vai receber 19% dos 43,35% arrecadados. Entenderam isso? Muito bem. Nessas circunstâncias, aí aqui, ó, ainda bem dizendo, 22% fica acumulados para serem distribuídos entre os acertadores dos 6 números, deixa eu sair aqui da frente, dos concursos de finais 0 e 5. Outros 5% fica acumulado para a primeira faixa, Sena, o último concurso do ano. Então, você nota que durante o ano todinho ele fica acumulando 5% de todos os sorteios exatamente para esse correr na Mega da Virada, esse montante bruto, esse montante, essa quantia assustadora que a gente vê, que a gente fica achando, agora eu vou ganhar, só porque o prêmio aumentou. Muito bem. Entenderam como é que funciona a Mega Sena? Você tem que entender que nesse cartãozinho você pode marcar de 6 a 20 números. Por exemplo, se você marcou o 6, o 9, o 21, o 26, 43, 39, isso chamamos de aposta simples. Hoje, uma aposta simples de 6 dezenas, ela tem um valor de R$5. Mas como eu disse para você, você pode marcar de 6 até 20 dezenas. Agora, o que ocorre é que se você, por exemplo, marcar 7 dezenas, você não vai pagar mais R$5, você vai pagar R$35. Se você marcar 8 dezenas, você vai pagar R$140. Professor, se eu marcasse a quantidade de dezenas máximas, que atualmente é 20 dezenas, você vai pagar R$193.800. E você quer saber como ele chegou a esse valor? Vou te explicar. O que você tem que analisar é que quando você marca, por exemplo, sei lá, vou completar aqui o volante, quando você marca 20 dezenas, você tem que pensar quantos jogos de 6 você consegue fazer com as 20 dezenas que você marcou. Porque, independentemente da quantidade de dezenas que você marcou, sempre são sorteadas só 6 dezenas. Você marcar 10, 11, 12, não muda nada. Sempre vão ser sorteadas 6 dezenas. Evidentemente, quanto mais dezenas você marca, maiores as suas chances de ganhar. Então, como chegar àquele valor lá foi de R$193.800? Simples. Com os 20 números que eu marquei, eu vou analisar quantos jogos de 6 números eu consigo fazer com os 20 números que eu marquei. Então, vamos fazer essa análise. Imagine o seguinte, para você determinar quantos jogos de 6 você consegue formar com os 20 números que você marcou, você vai calcular a combinação de 20 tomado 6 a 6. Se você chegar a esse cálculo, você vai fazer aqui, se você gosta de fórmula, vai ficar 20 fatorial, 6 fatorial, que multiplica 14 fatorial. Se eu calcular a combinação de 26 a 6, o que é que eu estou calculando? Você está calculando o número de jogos de 6 dezenas
que é equivalente a um jogo só de 20 dezenas. Se eu fizesse esse cálculo aí, para você ter uma ideia de como é que fica, calcular combinação de 20, vamos calcular aqui, combinação de 20, tomada exatamente 6 a 6. O resultado que vai dar 38.760. O que isso significa, professor? Significa que um jogo só de 20 dezenas, um jogo, vamos colocar aqui, um jogo de 20 dezenas, quando você marca em um cartão 20 números, é a mesma coisa de você realizar 38.760 jogos de 6 dezenas. Ah, professor, então quer dizer que marcar em um cartão 20 números é a mesma coisa de marcar 6 números em 38.760 cartões, eu digo exatamente. Ou seja, por isso que vai dar aquele valor, porque quanto é que custa atualmente um jogo só de 6 dezenas? Você viu que custa R$5. Como você, ao marcar um jogo de 20, fez 38.760 jogos de 6, então é justo que você pague por cada um desses 38.760 jogos de 6, R$5. Se você pega 38.760 e multiplica por 5, vai dar aquele montante que eu te falei, que foi de R$193.800. Então, você nota que uma pessoa que tem R$193.800, ela tem duas opções. Ela pode fazer um jogo só. Aliás, tem mais outras opções, mas eu vou destacar essas duas. Ela pode fazer um jogo de 20 ou 38.760 jogos de 6. Tudo ela vai gastar a mesma coisa. Professor, qual dos dois é melhor? Aí eu digo, se você pensar em termos de cena, é indiferente. Em termos de ganhar o prêmio máximo, que é a cena. Só que você também é premiado se você acertar 5 das 6 dezenas sorteadas. E nesse caso já muda. Nesse caso é muito mais vantajoso você fazer 38.760 jogos de 6, tentando fazer os mais distintos possíveis um do outro, do que você fazer um único jogo só de 20, tá bom? Bem melhor. E eu vou te provar isso através da matemática e te provar usando também o site da Caixa Econômica. Imagine o seguinte, imagine que eu queira determinar o seguinte, quando eu faço, por exemplo, um joguinho só de 6 dezenas, só para você entender, com esse jogo de 6 dezenas, eu estou concorrendo a quantas quinas? Se eu te perguntasse com um joguinho de 6 dezenas, quantas cenas você está concorrendo, a sua resposta é automática, só uma. Se você fez um jogo de 6, a única cena que você vai estar concorrendo é aqueles 6 números que você marcou. Mas se você faz um jogo de 6, só um jogo de 6, você já imaginou, já se perguntou quantas quinas você está concorrendo? Então, vamos tentar responder essa pergunta. Um jogo de 6 dezenas. Quantas quinas eu estou concorrendo quando eu faço um joguinho só de 6 dezenas? Tudo bem. O que é acertar a quina? É acertar 5 e errar 1. Então, se você fez um jogo de 6, vamos supor que você marcou os números 2, 3, deixa eu apagar aqui, 2, ou vou começar logo do 1, esse jogo aqui que ninguém nunca quer fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aí. Se você fez esse jogo de 6, quantas quinas você vai estar concorrendo? O que é fazer a quina? Fazer a quina é acertar 5 e errar 1. É muito importante que muitas pessoas leigas em análise combinatória, ela acha que fazer a quina é acertar 5. Não, é acertar 5 e errar 1. Até mesmo quem acerta 6 também está acertando 5. Então você tem que ficar atento que falar de prêmio quina não é acertar 5, é acertar 5 e errar 1. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, cara, se eu estou acertando 5, é lógico que eu errou 1. Eu digo, de jeito nenhum. Quem acertou as 6 dezenas também acertou 5, também acertou 4, também acertou 3. Então, acertar a quina é acertar 5 e errar 1, tá bom? Então, evidentemente, as dezenas que você vai acertar, elas devem ser escolhidas entre as dezenas que você marcou. Você marcou 6. Então, das 6,
eu vou escolher as 5 dezenas que eu vou acertar. Então, eu vou calcular o que chamo de combinação de 6 tomado 5 a 5. E eu tenho que escolher agora a dezena que eu vou errar. A dezena que eu vou errar, ela deve ser escolhida entre as dezenas que eu não marquei. Eu marquei 6. Como ao todo são 60 dezenas, eu marquei 6. Evidentemente, eu deixei de marcar 54. Então, essa dezena que eu vou errar, ela deve ser escolhida entre as 54 dezenas que eu não marquei, que é a combinação de 54 tomado exatamente, deixa eu apagar aqui, combinação de 54 tomado 1 a 1. Você está escolhendo uma dezena dentre as 54 dezenas que você não marcou. Ah, professor, mas eu vou errar. Eu digo, esse é o objetivo, porque fazer quem acertar 5 e errar 1. Combinação de 6, 5 a 5 vai dar 6. Combinação de 54, 1 a 1 vai dar 54. 6 vezes 50, 300. 6 vezes 4, 24. Isso vai dar 324. Então, escute bem. Isso significa dizer que uma pessoa que marcou em um cartão 6 números, ele está concorrendo a 324 quinas. Você nota que a chance dele de ganhar a quina em relação à cena aumentou 324 vezes, tá bom? As pessoas leigas pensam, por um, só foi por um que eu não ganhei o prêmio máximo. Na realidade, a sua chance de ganhar a quina não é 6 vezes, e sim 324 vezes maior do que ganhar a cena. Então, por exemplo, uma prova disso é que se eu fosse calcular, por exemplo, a probabilidade de você ganhar a quina com um jogo de 6, como é que se calcula probabilidade? Probabilidade é a razão entre o número de casos que favorece a ocorrer o que se pede, dividido pelo total de casos, número de casos possíveis. Então, quantos casos favorece com um jogo de 6 você ganhar a quina? 324 casos possíveis. Com um jogo de 6, tem 324 casos que favorecem você ganhar a quina. E quantos casos são possíveis? Os casos possíveis são todos os resultados possíveis. Então, como é que eu vou contabilizar todos os resultados possíveis? São todas as formas que existe de você escolher 6 números dentre os 60 números disponíveis. É a combinação de 60, 6 a 6. Você nota que esse número aqui de cima se refere a um sorteio de 6 dezenas. Só que dessas 6 dezenas, eu garanti que você vai acertar 5 e errar 1, tá bom? E aqui embaixo eu estou mostrando todas as formas possíveis de ocorrer o sorteio das 6 dezenas dentre as 60 dezenas disponíveis. Se eu calculasse o resultado de cima, pessoal, ou o resultado de baixo, que é a combinação de 60 tomado 6 a 6, isso vai dar exatamente 50.063.860. Vamos fazer aqui uma coisa. Se eu dividir aqui em cima por 324 e dividir aqui embaixo por 324, evidentemente eu não vou alterar essa razão. Então, vou dividir em cima e embaixo por 324. Por que você está fazendo isso? Para chegar na forma como a Caixa Econômica divulga. Se eu dividir 324 por 324, vai dar 1. Aí vai ficar uma em... essa é a minha intenção. Então, se eu pegar 50 milhões, 63 mil, podemos usar até lá a nossa calculadora. Se eu pegar 50 milhões, 63.860 e dividir isso por 324, isso vai resultar exatamente em 154.518 aproximadamente. Então, vamos colocar aqui uma em 154.518 aproximadamente. Então, o que isso quer dizer? Que com um joguinho só de 6 dezenas, a minha chance de ganhar aqui é uma em 54.518. E aí, cara, tem gente que fica discordando. Não, isso não é verdade. Não é verdade? Se a gente voltar lá para o nosso sitezinho da Caixa Econômica Federal, tá aqui, ó. Vamos voltar aqui e ver aqui na parte de probabilidade. Aqui está no site da Caixa Econômica Federal. Deixa eu botar aqui, apagar aqui, sitezinho da Caixa Econômica Federal. Botar aqui, pronto.
Estou aqui no sitezinho da Caixa Econômica Federal. Você nota, eu estou dizendo que aqui é a quantidade de números jogados. O cara jogou 6 números. Aqui é a chance dele ganhar a cena. 1 em 50 milhões e 63 mil. Olha a chance dele ganhar a quina. Olha, professor, quer dizer que com um jogo de 6, a minha chance de ganhar a quina é 1, aqui ele coloca probabilidade de acerto, 1 em 154.518. Se você analisar, foi exatamente o valor que a gente encontrou lá, né? 1 em 54.518. Mesma coisa, professor, ó, verdade. O cara que faz um joguinho só de 6 números, a chance dele ganhar a quina é 1 em 154.518. Foi o mesmo valor que você achou aqui, ó. 1 em 154.518. Ficou claro isso aí para vocês? Então, diante dessa situação, vamos fazer uma análise mais aprofundada. É do cara que faz um jogo de 8 dezenas, que é equivalente a 28 jogos de 6 dezenas. Então, vou te mostrar que quando o cara faz 28 jogos de 6, a chance dele ganhar a quina aumenta em relação ao único jogo de 8. Embora em ambos ele vai fazer o mesmo investimento, como a gente já comprovou aqui, né? Já comprovamos. Por exemplo, se eu quero determinar, o cara faz aqui um jogo, sei lá, de 8 dezenas. Quer descobrir quanto é que o cara vai pagar. Por que eu calculo combinação de 8, 6 a 6? Porque eu quero determinar quantos jogos de 6 é equivalente a um jogo só de 8. Combinação de 8, 6 a 6, vou calcular aqui de outro modo, que é igual a combinação de 8, 2 a 2, pode ficar 8 vezes 7 dividido por 2, 4 vezes 7, 28. Depois a gente pode gravar em outro vídeo, mostrando uma aula de análise combinatória. Os livros gostam de botar a fórmula, né? 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial, que vai dar os mesmos 28. O que aqui está dizendo para ti? Está te dizendo que um jogo de 8 dezenas, é a mesma coisa de você fazer 28 jogos de 6 dezenas. Isso significa dizer que se você quer determinar, lembrando que sempre são sorteados 6. Por isso que o nosso foco é sempre em 6, porque sempre são sorteados 6. Então, se uma pessoa faz um jogo de 8, como equivale a 28 jogos de 6, se eu quero saber quanto é que essa pessoa vai pagar, eu pego 28 vezes 5, quem já fez essa conta, dando exatamente R$140. Fazer essas multiplicações é fácil. Quando você for multiplicar por 5, você multiplica por 10 e divide por 2. Aí 10 vezes 28, 280 por 2, 140. Então tá aí, 140. Professor, quer dizer que o cara vai fazer o investimento de R$140 em um jogo de 8? Eu digo sim. Se ele tivesse feito, professor, 28 jogos de 6, ele ia também desembolsar R$140? Eu digo também. Então, ambos, você desembolsa a mesma coisa. A pergunta é, o que é melhor? É fazer um jogo de 8 ou 28 jogos de 6? Em termos de cena, indiferente, mesma coisa. Em termos de quina, não. Porque quando você joga na intenção de ganhar alguma coisa, seja quadra, quina ou cena. É claro que você prefere ganhar a cena. Mas se você ganhar quadra ou quina, você vai ficar também muito feliz. Então, em termos de quina e quadra, não. De jeito nenhum. Como é que eu faço isso? Como é que eu comprovo isso? Eu digo simples. Vamos calcular a chance do cara ganhar a quina em duas situações. Uma quando ele faz um jogo de 8 e a outra quando ele faz 28 jogos de 6. Em seguida, eu vou lá no site da Caixa Econômica comprovar o que eu estou dizendo. Tá bom? Então, vamos lá. Quando o cara faz um jogo de 8, qual é a chance dele ganhar a quina? Beleza. Como é que se calcula a probabilidade? Probabilidade de qualquer coisa é a razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Quero calcular a chance do cara ganhar a quina com um jogo de 8. Então, vamos lá. Quantas quinas o cara que faz um jogo de 8 está concorrendo? Professor, como isso? O que é fazer a quina? Acertar 5 e errar 1. Evidentemente, os 5 números que ele vai acertar deve ser escolhido entre os 8 números que ele marcou. Combinação de 8, 5 a 5. E o número que ele vai errar deve ser escolhido entre os números que ele não marcou. Se ele marcou 8 e são 60 números,
52 números, ele não marcou. Então, se for sorteado qualquer um dos 52 números que ele não marcou, evidentemente ele vai errar, já que ele não marcou. Então, vou escolher um dentre os 52 números que ele não marcou. Combinação de 52, 1 a 1. Vou dividir isso por todos os resultados possíveis, ou seja, todas as formas que pode ocorrer os jogos de 6, que seria escolher 6 números dentre os 60 disponíveis. Tá aí. Então, se eu calcular a combinação de 8, 5 a 5, a gente pode usar até a nossa calculadora. Deixa eu botar aqui a nossa calculadora. Tá aqui? Vamos calcular a combinação de 8, 5 a 5. Combinação de 8, tomados 5 a 5. E vou já multiplicar por combinação de quanto? De 52 tomado 1 a 1. Então, vamos lá. Combinação de 52, que dá 52. Estou colocando aqui só para ficar registrado. Combinação de 52, 1 a 1 dá 52. Então, se eu calcular isso, ó, 2.912. O que isso está dizendo para mim, professor? Está te dizendo que uma pessoa, vou aumentar aqui a página, uma pessoa que faz um jogo de 8 dezenas, essa pessoa está concorrendo a 2.912 quinas, tá bom? De um total de quantos resultados possíveis? 50 milhões, 63.860 resultados possíveis. Para ficar que nem apresenta a Caixa Econômica, ela bota uma em tanto, eu vou dividir em cima e embaixo pelo valor que aparece no numerador, 2.912. Porque se eu tiver uma razão e dividir numerador e denominador pelo mesmo valor, eu não altero essa razão. Então, a minha ideia é para aparecer 1. Para aparecer 1 lá em cima, eu tenho que dividir o número por ele mesmo. Tudo bem? Então, a questão é 50.063.860 dividido por 2.912. Vamos lá para a nossa calculadora. Eu quero pegar 50.063.860 e quero dividir isso por 2.912. Quanto é que vai dar isso? Deu 17.192. Então, eu posso dizer para você que quando eu realizei essa divisão, isso aqui é como se tivesse ficado uma em 17.000, deixa eu voltar aqui, borrou aqui tudo, uma em 17.192. Ah, professor, essa é a minha chance de ganhar a quina quando eu faço um jogo de 8. Tem gente que está se incomodando muito por eu ter escolhido, cara, isso daqui. Deixa eu botar aqui, tá ruim. Por eu ter escolhido aquele combinação de 52, 1 a 1. As pessoas acham que se o cara vai ganhar a quina, eu só tenho que me preocupar com as dezenas que ele vai acertar. Não, cara. Porque sempre são sorteados 6 números. Então, quando tu faz uma quina, eu preciso dizer que números você acertou e que números você errou. Tem que ficar claro isso na cabeça de vocês. Então, se voltarmos lá para o sitezinho da Caixa Econômica, deixa eu colocar aqui, e você for calcular essa probabilidade, deixa eu tirar aqui, na Caixa Econômica, vamos lá. Eu quero calcular com um jogo de 8, ó, como você está vendo aqui, qual a chance do cara ganhar a quina. Aí aqui ele botou, probabilidade de acerto é uma em quanto? Ó, quem jogou 8, olha, professor, uma em 17.192. Foi exatamente o que você colocou lá, ó. Uma em 17.192. Viu aí? Viu aí as coisas se encaixando? A análise que eu quero fazer evidentemente, ao invés de você ter feito esse único jogo de 8, que você pagou R$140, você poderia ter feito 28 jogos de 6. Você ia pagar o mesmo R$140. A pergunta é, com 28 jogos de 6, você estaria concorrendo a quantas quinas? Qual era a chance de você ganhar a quina com 28 jogos de 6? É isso que eu vou te mostrar. Você viu aqui comigo que com um jogo só de 6, nós já calculamos isso, a chance da gente estar concorrendo à quina com um jogo só de 6 é uma em 154.512. Só um jogo. Mas eu fiz quantos jogos de 6? 28. Ah, professor, então se aliar a chance com um só joguinho, com 28 jogos, a chance aumentou 28 vezes. Então vai ser aquela lá de cima multiplicada por 28, exatamente.
Olha, então quer dizer que a probabilidade de gastando os mesmos R$ 140, só que agora fazendo 28 jogos de 6, a minha chance de ganhar a cena é, se com um jogo de 6 é uma em 154.518, com 28 jogos de 6, vou até apagar isso aqui, vai ser 28 vezes uma em 154 mil, deixa eu olhar aqui, e 518, 154.518. 518, rapaz, 518. Tá aí. Preste bem. Eu vi que a chance do cara ganhar a quina com um jogo de 8 é uma em 17.192. Estou calculando agora a chance do cara fazer o mesmo investimento, os mesmos R$ 140, só que agora ele está fazendo 28 jogos de 6. Qual a chance dele ganhar a quina com 28 jogos de 6? Então a chance vai ser 28 vezes 1 em 154.518. Para quem está aí perdido no vídeo, o que é esse 1 em 154.518? Eu mostrei lá, volta o vídeo e mostra. Eu mostrei que isso aqui é a probabilidade do cara ganhar a quina com um jogo de 6. Só que agora o cara fez 28 jogos de 6, que é equivalente a um jogo de 8. Então é lógico que a chance dele ganhar a quina com 28 jogos de 6 é 28 vezes a chance de ganhar a quina com um único jogo de 6, que é 1 em 154.518. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em cima e embaixo por 28. Para a probabilidade ficar, que aqui vai ficar 28 sobre 154.518. Eu vou dividir aqui por 28 e aqui também vou dividir por 28. Eu não altero a razão. Por que eu estou dividindo por 28? Para aparecer como o site da Caixa mostra. Um em tanto, entenderam a ideia? Então, eu vou pegar 154.518. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Vamos lá. Eu vou pegar 154.518 e vou dividir por 28. Ó, acho que foi o cálculo que a gente fez, né? Foi. Eu quero pegar 154.518 e dividir por 28. Então, se eu realizar essa divisão, isso vai dar 5.518. Olha aí, 5.518. Então, eu estou dizendo para você que se o cara faz 28 jogos de 6, qual é a chance dele ganhar a quina? É uma em 5.518. Uma em 5.518. Pessoal, olha bem. Se você comparar essa chance com a chance de ganhar a quina com o jogo de 8, você nota que essa chance, ela aumentou aproximadamente umas 3 vezes. Foi, aproximadamente umas 3 vezes. Então, eu estou te dizendo que é 3 vezes mais provável tu ganhar a quina com 28 jogos de 6 do que com um único jogo de 8 dezenas. Então, o que isso passa? Qual é a reflexão que passa? É que se eu fosse apostar em um bolão de 8 dezenas, era muito melhor eu apostar em um bolão com 28 jogos de 6. Eu estou te dizendo que esses bolões podem maximizar as chances de ganho, porque isso é com a quina, com a quadra ainda é maior ainda. Maximizar as chances de ganhos, se ele converter jogos compostos de 8, 7, 9, 10, 12, 20 em jogos de 6 dezenas. Ele maximiza as chances de ganho em quadra e quina significativamente. É isso que eu estou dizendo. Então, note, lá em cima, qual a chance de eu ganhar a quina com um jogo de 8? Uma em 17.192. Qual a chance de eu ganhar a quina com 28 jogos de 6, que é equivalente a um jogo de 8 em termos de custo? Uma em 5.518. Lembrando a vocês que a chance de ganhar a cena nos dois casos é a mesma. Muda na quina e na quadra. Foi claro isso para vocês? Ficou massa essa compreensão? Então, espero para esse vídeo não ficar muito longo, já está longo. Espero que vocês tenham compreendido agora um vídeo que eu coloquei recentemente no YouTube, várias pessoas, cálculos errados, não sei o quê. Exatamente. As pessoas não têm um conhecimento de análise combinatória e levam essas interpretações equivocadas. Espero que tenham gostado e até os nossos próximos vídeos. Até mais, pessoal.